Ele nos dá liberdade para viver. Enfim, quando esse sangue está sobre a minha vida e sobre a sua vida, pode passar anjos de morte, pode passar o que for sobre nós ou por nós, ele não nos alcança, porque estamos guardados e protegidos pelo Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele é a verdadeira Páscoa. Bem, gente, hoje nós vemos com uma mensagem da parte de Deus, do coração de Deus, e antes de tudo, desejar a você uma feliz Páscoa, uma Páscoa abençoada e alegre sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. E o tema desta mensagem é a promessa de uma liberdade ou uma libertação, como queira. Talvez você se sinta preso em algum sentido, em alguma área da sua vida. Mas como assim, Elisângela? Preso a quê? Como assim? Gente, há várias formas de prisões, né? Que escraviza a nossa alma, ou o nosso espírito, ou até mesmo a nossa matéria física. Tem pessoas que são escravos do seu eu. Um dos exemplos de uma pessoa que é escrava do seu eu. Uma pessoa cheia de orgulho, cheia de vaidade, cheia de... E muitas vezes o orgulho que a pessoa tem, né, de si ou do que ela possui, leva a uma escravidão que ela não consegue sentir a liberdade. É uma escravidão que ela se sente obrigada a fazer aquilo, a ficar rico, ou obter algumas coisas, ou ficar mais bela, ou... vários sentidos, gente, para que a pessoa esteja numa escravidão. Geralmente são coisas que envolvem a alma, que envolve o corpo, que envolve o sentido físico da coisa também. Coisas na vida que leva a gente ficar preso naquilo, entendeu? E para você sentir preso naquilo, aquilo traz de alguma forma alguma alegria, algum prazer. E nisso você vai se prendendo cada vez mais. Você toma o sentido que você está escravo, que você está preso naquilo e que você não consegue mais sair daquilo, daquela situação. Eu vejo isso não só no sentido de vaidade, de orgulho, mas pessoas que se envolvem no mundo das drogas, né? Do alcoolismo, tal, vários tipos, pessoas que se acostumam a matar, se acostumam a roubar, se acostumam a fugir, a não atar relacionamento algum, nunca nada dá certo na vida, pessoas que se acostumam a não trabalhar. Então são certos tipos de prisão. Você está preso, você está escravo, você está acorrentado a essa situação. Eu conheci várias pessoas na vida que estavam presas ao seu orgulho, ao seu eu. Todo mundo estava sempre errado, mas aquela pessoa se considerava sempre a pessoa se considerava sempre certa. O que significa isso? Você não é maleável a qualquer conversa, você não é maleável a ouvir alguém, não há humildade, não há submissão, porque você está escravo do seu eu. Você está preso no seu eu. Quem tem a razão é só você, ninguém mais na vida. Então hoje Jesus, ele veio te oferecer uma libertação. Você precisa se sentir livre. Você precisa sentir a leveza na tua alma da liberdade que Jesus já trouxe a você. Quantas vezes você tem procurado a felicidade?
E você acha que a felicidade está preso em algo que tem levado você a ficar ligado àquilo? Se você não tem aquilo, você fica desesperado, você fica angustiado, você fica triste, você quer se matar, quer acabar com tudo. Por quê? Porque você está preso ao seu eu. Porque você está preso a um orgulho interno. E você precisa sentir o gosto, o prazer da verdadeira liberdade. Eu quero contar aqui para você a história que talvez você já ouviu falar no povo de Israel no Egito. É lá no livro de Êxodo, porque o nome do livro de Êxodo é Êxodo, significa libertação, liberdade, saída, né? Então, o povo de Israel, ele tinha uma promessa de Deus. O povo de Israel tinha uma promessa de Deus para a vida deles. E a promessa de um libertador, a promessa de um salvador, a promessa de algo que aconteceria na sua história, veio a acontecer. O povo de Israel estava preso no Egito. Essa história aconteceu bem antes, com a história de José. Então, o povo de Israel foi parar ali no Egito e assim foi. Mas vamos aqui adiante a partir de Moisés. Então, quando Moisés estava ali com o povo de Israel no Egito, ele foi criado pela filha de Faraó, como você já sabe a história. Mas ele, quando cresceu e soube ao fundo da história, que ele foi protegido na sua infância, quando bebê, né? E guardado e criado ali no palácio. Então, ele era um príncipe, né? Então, ele abriu mão de toda aquela liberdade, de tudo aquilo, por amor ao seu povo, né? Ele tinha um sangue nas suas veias, o sangue do povo de Israel, o sangue judeu, né? O sangue estava na sua veia. Então ele não poderia ser um egípcio, ele não poderia ser estar ali no Egito, e ele sabia que tinha algo para a sua vida melhor, que Deus tinha uma promessa para aquele povo de Israel. Então ele abriu mão do seu eu, da sua vontade, e foi à procura dos seus pais, do povo de Israel, do que Deus tinha para a sua vida. Conclusão da história, como você já ouviu falar, que Moisés ele foi usado por Deus como uma espécie de um salvador, né? E arrancou o povo de Israel do Egito, que estava escravo ali. O povo de Israel, ele carregava fardos super pesados sobre si. E todos os dias, e todas as horas, e todas as noites, eles não tinham paz, eles não tinham sossego. O povo de Israel conhecia que havia um Deus que veio para a liberdade, para que ele fosse um povo zeloso, um povo abençoado. E ali eles estavam embaixo de uma maldição. Então, como um povo que tinha uma promessa estava ali escravo? E agora Deus usa Moisés e arranca o povo de Israel ali do Egito com mão forte, mão poderosa. E você vê ao longo da história que coisa mais linda. Quando Deus usa Moisés, tira o povo de lá, abre o mar vermelho, né? Os egípcios vêm persegui-lo e ali o mar se fecha e todos os egípcios morrem, né? Ali afogados naquelas águas, porque estavam perseguindo o povo de Israel e iriam acabar com o povo de Israel, matar todos. Mas Deus tinha promessa e estava usando Moisés para libertar o seu povo. E até que chegaram ao outro lado e Deus libertou dessa forma, né, o povo de Israel do Egito, o qual passaram anos ali, passando pelo deserto, enfim, ó. E assim vai a história. Mas o que Deus tinha em promessa, em usar um salvador e arrancar o povo de Israel do Egito, Deus assim fez. Se muitos não foram salvos e chegaram à terra prometida, a culpa não foi de Deus, mas de muitos que olharam para trás, não obedeceram a Deus, não quiseram respeitar o líder que Deus tinha levantado para si.
mas muitos alcançaram, alguns alcançaram a promessa e chegaram do outro lado e foram salvos, né? Chegando à terra prometida. Bem, gente, o que tem a ver isso com a Páscoa? Você sabe também que para Deus libertar o povo de Israel lá do Egito, o Senhor mandou que matassem cordeiros e colocassem nas abas das portas o sangue do cordeiro, para que quando o anjo da morte passasse a noite, ele não entrasse naquela casa e não ferisse o primogênito, né? Que aquela praga viria porque o faraó não queria deixar que o povo de Israel fosse liberto, saísse com Moisés do Egito. Então, quando eles fizeram isso e obedeceram, aí o que aconteceu? O anjo da morte passou, né? E aonde estava aquele sangue nas portas, o anjo da morte não entrou naquela casa, então não houve morte, não houve lágrimas naquele lugar. E muitos morreram, muitos, inclusive o filho de Faraó, o primogênito dele morreu, né? Mas aqueles que obedeceram e colocaram sangue, não houve morte naquela casa, naquele lugar. O que significa isso? O sangue de Jesus Cristo, quando ele é derramado na nossa vida, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 10 que Jesus, ele é a porta, né? E o sangue de Jesus também, ele nos limpa e nos liberta de todo pecado. Ele nos dá liberdade para viver. Enfim, quando esse sangue está sobre a minha vida e sobre a sua vida, pode passar anjo de morte, pode passar o que for sobre nós ou por nós, ele não nos alcança, porque estamos guardados e protegidos pelo Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele é a verdadeira Páscoa sobre a minha vida e sobre você também. Então, é por isso que é maravilhoso, é bom abrir o coração e aceitar Jesus como nosso Salvador. Amém? Então, beijão para todos vocês, uma feliz Páscoa, abençoada pelo nosso amado e querido Deus. Beijão e até o próximo vídeo. Feliz Páscoa para todos.